Uma corretora gravou o momento de um golpe dado por um síndico. Vamos contar essa história. A gente tem um vídeo, é sem som ou com som? Com som. A gente vai até mostrar esse vídeo. A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, ela foi morta no prédio em que ela morava, em Caldas Novas, Goiás. E ela gravou o momento em que ela foi golpeada no subsolo do condomínio pelo síndico, o síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira. Ele foi preso e acusado pelo crime. Vamos assistir esse vídeo que foi feito pela própria vítima. Bom, cheguei na recepção, a Equatorial não veio cortar, claro que tá pago. Agora eu vou descer lá embaixo para ver se o disjuntor tá desligado. Vou apertar aqui e vou gravar. Esse onde que fica os disjuntores. Vou atrás do disjuntor do 402 e a gente vai filmar. Olha quem eu encontro. Acabou de perder minha energia no 402. Vamos lá. Vamos ver se essa brincadeira tá continuando. Vamos ver. Vamos achar aqui. 409, 404. Não sei se o 402 está aqui. Mas o síndico está aqui embaixo. Isso eu sei. Acho que o 402 fica aqui. Vamos lá, se tem menina brincando de desligar as coisas. É o momento em que ela recebe uma pancada do síndico. Bom, um caso de problemas de condomínio. Foi apagada a luz do apartamento dela, desceu para ver a situação lá embaixo. E aí ela fala, olha quem está aqui, o síndico. E aí ela começa a ver os disjuntores ali. E aí ela fala, olha quem está aqui, o síndico, né? O síndico está aqui embaixo. E ela começa a ver até que ela recebe essa pancada. A polícia conseguiu recuperar as imagens do celular da corretora. O delegado André Luiz Barbosa explicou que o telefone passou 41 dias dentro da caixa de esgoto do prédio. Depois foi restaurado após ser achado. E aí eles encontraram essa imagem que foi filmada pela própria vítima, Daiane. Que horror, né, Sakamoto? É triste, causa indignação. Só que isso me lembra aquele outro caso, né, daquela outra moradora que foi morta. Também lembra? Também tinha um caso, né? Tinha sido síndico, né? Que ela também tinha ido embaixo do prédio, já tinha tido também sua luz ou sua água cortada. É esse caso, só que agora que as imagens vieram à tona. É esse caso. É exatamente esse caso. É esse caso. O vídeo ficou... o vídeo está sendo revelado nesse momento, depois de muito tempo do crime, porque justamente estava escondido, né? O celular dela ficou escondido. Na caixa de esgoto por 60 dias. Exatamente. Eu não tenho aqui a data exata de quando esse crime aconteceu. Estou tentando procurar aqui na reportagem, mas não tenho a data exata. Mas é exatamente esse caso, Sakamoto. A Daiane desapareceu no dia 17 de dezembro. Sim, é isso. Exato. 17 de dezembro, após descer ao subsolo do prédio onde morava. O corpo dela foi achado no dia 28 de janeiro, no mesmo dia que a Polícia Civil de Goiás também prendeu o síndico e o filho dele. O Kleber confessou o crime e, na sequência, levou a polícia até as margens da estrada em Caldas Novas, onde estava o corpo dela. E aí o corpo dela foi encontrado, só agora o celular foi encontrado e esse vídeo, ela gravando a própria morte, Josias. É muito perturbadora, Fabiola, a frequência com que no Brasil controvérsias banais têm resultado em assassinatos, né? Muito perturbador. Aqui em Brasília mesmo, um jovem corredor assassinou um adolescente, morreu outro dia numa agressão torpe, covarde. O adolescente bateu com a cabeça
no automóvel e ficou dias no hospital, depois morreu. Esse caso nós comentamos aqui, já não havia dúvidas quanto ao assassinato, porque o próprio síndico, esse Kleber Rosa, ele já tinha confessado que matou a Daiane Alves. O que acontece agora, nesse desdobramento, a polícia encontrou o celular da vítima, a Daiane, e esse celular permitiu verificar que houve mais do que um assassinato, houve uma trama para assassiná-la. Então, o que vai acontecer agora é que, com base nessas novas informações, a polícia vai conseguir levar aos autos informações que levarão a um agravamento da pena, porque já era inadmissível que um síndico, porque estava discordando do comportamento de uma moradora do prédio, simplesmente desligasse a luz do apartamento, provocando um conflito que resultou em morte. Agora, se você descobre que tudo isso fez parte de uma trama que levou ao assassinato, aí adiciona-se uma dose de hediondez a um episódio que já era demasiadamente hediondo, né? Então, houve uma trama, houve um complô. E o que diz a polícia é que essas imagens permitem verificar que o síndico estava, inclusive, encapuzado. A perícia constatou que, diferentemente do que tinha dito o síndico, ele disse, olha, houve ali um conflito na hora e eu perdi a calma e aconteceu o assassinato. Ela foi morta com 2 tiros e a polícia verificou que os tiros não foram dados ali no condomínio, até porque o som seria... os condôminos, os outros moradores escutariam, na portaria seria possível ouvir, então ela foi neutralizada ali no prédio e foi executada em outro lugar. Então, realmente são detalhes, Fabíola, que, como disse, vão adicionar elementos que permitirão à justiça condenar e impor uma pena mais grave em função desses agravantes que foram colecionados pela polícia, né? E hoje em dia, depois que instalaram uma câmera nos aparelhos de celular, é muito difícil permanecer impune, né? E aqui a moradora do prédio, essa Daiane, ela pressentia o que estava por vir, né? Ela já tinha essa rusga com o síndico e ela foi sabendo que a luz do apartamento dela, até porque era possível verificar, e a gente já tinha comentado isso aqui antes, só o apartamento dela ficou no breu, às escuras. Então, obviamente, havia ali uma ação para provocar a reação dela. E ela foi, sabendo onde ficava o disjuntor, ela foi verificar. E aí foi assassinada. Realmente, agora, o que mais impressiona, Fabíola, afora os detalhes que tornam esse crime um conflito banal que resulta numa morte tramada, né? Afora o episódio em si, realmente me espanta essa frequência perturbadora com que esse tipo de controvérsia, seja na rua, seja no ambiente de um prédio, até no ambiente doméstico, né? É muito perturbadora a frequência com que isso ocorre, que assassinatos como esse ocorrem. E aqui temos, o Sakamoto até tinha realçado isso quando comentamos da vez anterior, né? Aqui tem um quê de feminicídio nesse crime, né? Porque fosse um homem, não teria sido assassinado da forma como essa Daiane foi morta, né? Então, há também uma covardia de matar uma mulher nessas circunstâncias porque era mulher. Porque se fosse homem não teria morrido dessa maneira. Mas era exatamente isso que eu só ia frisar aqui. É um caso que tem que precisa ser tratado também com feminicídio, né? E eu espero, sinceramente, que toda indignação que aconteça, que ocorre nas redes sociais, quando as pessoas defendem os valores da família, que as mesmas pessoas também debrucem-se sobre esse caso, sabe? Olhem para os casos de feminicídio e também usem a mesma indignação neste caso, sabe? Porque o que a gente tem visto ao longo do tempo são mulheres assassinadas cujas biografias acabam sendo enlatadas e guardadas na prateleira e ignoradas, né? Então, defesa da família significa também a defesa dos direitos das mulheres.